mais uma questão. Lembrando que o tema da questão de hoje é... Isso aí, gente, águas subterrâneas. Segunda-feira eu postei a questão para vocês, então vamos para a leitura do enunciado, ok? Indique se cada sentença abaixo é verdadeira, com V, ou falsa, com F. Então aqui vai dar sentenças pra gente e a gente vai falar qual é verdadeira e qual é falsa. Mas antes da gente ler a questão, vamos dar uma olhadinha no conteúdo águas subterrâneas, galera? Então, galera, o tema da aula de hoje é águas subterrâneas. Então a gente vai conhecer um pouquinho de águas subterrâneas. Lembrem-se que quem já viu a aula de bacias hidrográficas e no caso de hidrografia, facilita, tá bom? Essas aulas já foram gravadas, é só vocês olharem nos outros vídeos, ok? Vamos lá para a aula de hoje, águas subterrâneas. Então, a gente começa explicando o que é águas subterrâneas e aonde ela fica, tá bom? A água subterrânea, galera, ela fica ou no solo ou na rocha daquele local, tá bom? Então, vamos para a primeira coisa. Porosidade. O que é porosidade, professora? Gente, o solo ou algumas rochas, não são todas, elas possuem grãos, ok? E entre esses grãos a gente tem espaços. Isso ocorre principalmente nos solos, mas existem muitas rochas porosas também, tá bom, gente? Entre esses espaços estão os poros. Então, um grão de areia está aqui e outro grão de areia está aqui. Entre esses dois grãos de areia, ou em qualquer outra partícula, argila, silt, existe um espaço. Esse espaço é chamado de poro, tá bom, gente? Então, a porosidade é a capacidade de armazenar a água nesses poros, tá bom? E permeabilidade, professora, o que é isso? Permeabilidade, galera, é a capacidade que a água tem de correr por este solo. Por exemplo, a areia e a argila. A areia e a argila são dois tipos de solos bem porosos, ok? Por quê? Porque a areia ela consegue armazenar muita água, porque os poros são grandes, e a argila também consegue armazenar muita água, tá bom? Porque ela possui muitos poros entre os seus grãozinhos, ok? Mas em relação à permeabilidade, professoras, os dois solos se comportam iguais? Não. A areia é muito permeável. O que é isso? A água tem facilidade de correr pela areia. Então a areia puxa essa água e essa água ela tem uma grande circulação ali. Ela tem uma facilidade de percorrer entre esses poros. E a argila, gente? A argila não. Porque a argila, ela retém essa água. Ela puxa. Então ela é porosa, mas ela não é permeável. Quem já brincou com argila sabe, a água não escorre pela argila. Ela vai, tipo, puxando aquela água. Então ela é porosa, mas ela não é muito permeável. Desculpa, galera. Entenderam, gente, a diferença entre porosidade e permeabilidade? Tá bom? Depois disso, a gente entra em duas zonas. A zona não saturada e a zona saturada. Antes disso, saturado quer dizer o que, galera? Quer dizer cheio. Então, é uma zona que não está cheia e outra zona que está cheia, tá bom? Cheia de quê, professora? Cheia de água. Então, aqui eu fiz um desenhozinho para vocês. Aqui é a zona não saturada e aqui é a zona saturada. E aqui no meio é o nível freático, tá bom, galera? A zona não saturada é aquela parte do solo que possui água, tá bom? Então, toda vez que chove, aquele solo fica encharcado. Só que com o processo de evaporação e o processo que as raízes chupam aquela água, as raízes sugam aquela água, aquele solo vai ficando cada vez mais seco, tá bom? E aquele solo, mesmo ele estando úmido, mesmo ele estando molhado, ele não tem 100% dos poros cheios. Por isso é chamado de zona não saturada. A zona não saturada, a quantidade de água que tem nessa zona vai variar de acordo com o regime de chuvas do local. Tá bom, galerinha? Então, a zona não saturada, como o desenho que eu fiz para vocês, aqui são os grãos de areia. A zona não saturada, ela possui água, de azulzinho, e essa parte riscadinha é o ar. Então, a zona não saturada, ela possui água e ar nos poros. Tá bom, gente? A zona saturada já é diferente. A zona saturada, os poros estão completamente preenchidos. Então, entre os grãos do solo, do sedimento que tem ali,
os grãos os poros estão completamente preenchidos por água, tá bom? Aqui, galera, aqui vão ficar os lençóis freáticos, ok, gente? Então, na zona saturada aqui vai ficar o lençol freático. E esse nível freático aqui, professora? O nível freático, gente, é o nível máximo que o lençol freático vai chegar. Esse indicador aqui, ele fica sempre na mesma medida? Não. Por quê? Quanto mais chove, mais esse lençol freático vai estar abastecido. Então, mais próximo da superfície o nível freático vai estar, porque vai ter mais água no solo. Quanto mais seco, quanto maior o período de estiagem, mais abaixo o nível vai estar. Por quê? Porque vai ter menos água no solo. Então, esse nível freático ele é dinâmico e ele vai variar novamente, como eu disse, na zona não saturada, com o regime de chuvas do local. Tá bom, galerinha? Então, dependendo do regime de chuvas daquele local, esse nível freático vai estar mais próximo à superfície ou vai estar mais profundo. Tá bom, gente? Então, entenderam direitinho? Zona não saturada, ar e água entre os poros. Zona saturada, água nos poros. Lençóis freáticos estão concentrados aqui na zona saturada. Lembrando que todos os locais possuem lençol freático, ok? Alguns locais são mais superficiais, outros locais eles estão em profundidade, ok, gente? E o nível freático é o nível máximo que esse lençol freático está atingindo. Tá bom, galerinha? Agora, falando um pouquinho de águas subterrâneas, só que indo para um outro caso, a gente tem os geysers. O que são os geysers? A água, gente, ela se infiltra nos poros do solo, nos poros da rocha e nas fraturas da rocha também. Então, rochas fraturadas, a água, ela se infiltra nas fraturas da rocha, ok? Áreas que tem tectonismo, gente, áreas que tá havendo movimento ali, tendem a ter mais fraturas. E além disso, elas tendem também a ser zonas mais quentes. Então a temperatura da crosta ali é maior do que em outros locais que estão estáveis, tá bom, galerinha? A água, ela vai infiltrar sobre essas fissuras, ela vai filtrar no meio dessas fissuras, ok? Só que ali é um local quente. Então essa água que está localizada ali, ela vai começar a esquentar. Quando essa água entrar em ponto de ebulição, ela está presa ali. Então, o único local que ela vai ter para escapar, no caso, é a boca do geyser. Então, a água vai jorrar. Os geysers, então, são essas águas termais, essas águas que estão em locais onde há tectonismo. Tá bom, galerinha? Essa água fica na fissura e ali ela vai esquentando. Vai esquentando. Por quê? Porque a temperatura da crosta naquele local é mais alta que o normal. Tá bom, galerinha? Quando ela atinge o ponto de ebulição, ela tá ali sob pressão. O único buraquinho que tem, ela vai sair. Então, aí é que o geyser vai jogar a água, tá bom? Geralmente, esses geysers, eles conseguiram estipular um tempo para toda vez que eles jorram água. Então, vamos supor, tem uns geysers que eles jorram água de 30 em 30 minutos. Tá bom, galerinha? Então, isso que é os geysers. Então, agora a gente entra para uma parte da matéria muito interessante, que são os aquíferos. Primeira coisa, o que são aquíferos? Aquíferos são formações geológicas subterrâneas que armazenaram grandes quantidades de água. Então, para ser chamado de aquífero, tem que armazenar uma grande quantidade de água, ok? No Brasil, a gente tem dois. O aquífero Guarani e o Alter do Chão, que fica lá na região norte. O Guarani fica na região sul, meio que centro-sul. E o Alter do Chão fica ali na região norte, tá bom? O aquífero Guarani, ele é o maior em extensão, ok, galerinha? Só que o Alter do Chão, ele é maior em quantidade de água, tá bom? Então, são dois aquíferos que o Brasil possui, ok, gente? Em relação aos aquíferos, a gente tem três tipos. A gente tem o poroso, o fraturado e o kárstico. O poroso é quando a região possui rochas porosas ou sedimentos porosos. Por exemplo, o Alter do Chão fica lá na região norte e aquele local é uma zona de bacia sedimentar. Então ali a gente tem rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são mais fáceis para conter os aquíferos. Por quê? Porque elas são rochas porosas. Então é muito mais fácil acumular água ali. Então o aquífero poroso é isso. Quando a água ela se concentra nos poros, ela está nos poros da rocha ou daquele material inconsolidado que está ali, daquele sedimento inconsolidado. Tá bom, galerinha?
aquífero fraturado é igual ao caso do geyser que eu expliquei. Tem rochas que não são porosas. Por exemplo, as rochas magmáticas, elas não são porosas, ok? Elas são impermeáveis, então a água não entra dentro daquela rocha, tá bom, gente? Então, como é que ela se acumula ali? Ela vai se acumulando pela fratura. Então, onde vai tendo fratura, onde vai tendo espaço, onde a rocha foi quebrada, onde houve ali qualquer espacinho, essa água vai preenchendo esses espaços. Ok, galera? Então, isso é um aquífero fraturado, onde a água está presente na fratura da rocha. Tá bom, gente? E o aquífero kárstico? O aquífero kárstico, gente, ele está em relevos, ele está em áreas onde a rocha que está naquele local, ela é dissolvida pela água. Tá bom, gente? Então, esse tipo de rocha, que são as rochas carbonáticas, o que possui? Elas são dissolvidas pela água. Qual tipo de rocha é essa? A gente tem o calcário e o dolomito. São rochas que são facilmente diluídas pela água. Então a água vai batendo ali e vai diluindo. Então onde tinha uma fratura antes, começa depois a preencher um canal. Esse canal vai enlarguecendo, vai formando galerias debaixo da terra, que é exatamente o processo de formação das cavernas. E o que tem dentro das cavernas sempre? Tem água, galerinha. Então a água que esculpiu aquela formação ali. Ok? Então, o relevo kárstico, no caso, um aquífero kárstico, é quando a gente tem essas rochas que são diluídas pela água. Então, ali vai se acumulando água naqueles buracos mesmo, naquelas porções que a água vai escavando. Tá bom, gente? Em relação à pressão do aquífero, a gente tem quais? A gente tem um aquífero livre e o aquífero confinado. O aquífero livre é aquele aquífero que nada barra ele, ok? Qual tipo de aquífero é esse? É geralmente um aquífero poroso. Por quê? Porque ele está numa região onde tem areia, onde tem sedimentos inconsolidados ou rochas porosas e a circulação de água ali é livre. Não tem nenhuma rocha, não tem nada barrando esse aquífero. Então, a circulação ali da água é livre. Por isso que é chamado de aquífero livre. O aquífero livre, quando a gente escava um poço, a gente precisa do auxílio de uma bomba. Professora, então você está falando que o aquífero livre ele tem uma menor quantidade de água? Não, ele possui uma grande quantidade de água. Só que ele não tem pressão suficiente para jorrar essa água para cima. Entendeu, galera? Então, o aquífero livre a gente precisa de auxílio de bomba para jogar água para cima, ok? No aquífero confinado, tem alguma coisa confinando, alguma coisa barrando este aquífero, ok? E a gente tem dois, o não drenante e o drenante. O não drenante é o seguinte, existem duas superfícies que barram aquela água ali. Então, existe uma superfície em cima e uma superfície embaixo. Então, existem duas formações ali que barram aquela água. Então, aquela água está confinada naquele local, ok? Então, ela não tem para onde sair. Quando você cava um poço, a pressão que joga naquela água, o alívio da pressão, porque você está fazendo um buraquinho, é tão grande que aquela água jorra para cima. Então, o não drenante, ele possui duas barragens, ok? Então, ele está totalmente confinado naquele local ali, ok? O drenante, ele possui apenas uma superfície que barra o movimento da água. Então, ele também possui uma pressão um pouco menor, mas ainda é maior que a do aquífero livre, tá bom, gente? Então, ele possui uma pressão menor que a do aquífero não drenante, só que uma pressão maior do que o aquífero livre, ok? Porque tem apenas uma superfície barrando. Essa superfície pode ser ou em cima do aquífero, né? Ou embaixo, tá bom, galerinha? Geralmente o drenante, ela possui essa formação em cima. Então tá aprisionando aquela água embaixo, tá bom, gente? Esses são os tipos de aquíferos que a gente tem. Agora vamos para a resolução da questão, tá bom, gente? Então, galera, agora vamos para a correção da questão. Lembrando que a questão está pedindo que a gente julgue as afirmativas verdadeiras ou falsas, tá bom? Então vamos para a leitura das afirmativas. Letra A. A água subterrânea encontra-se sempre em grandes vazios na crosta terrestre, como se fossem verdadeiros lagos embaixo da superfície. Não, nem sempre. Pode acontecer de a água subterrânea estar em grandes vazios? Sim, a gente viu no relevo kárstico. Mas é só isso que acontece? É só assim que a água subterrânea é encontrada? Não. Lembrando que nos aquíferos porosos e nos fraturados,
A água nos aquíferos porosos ela vai estar entre os poros de areia e nos aquíferos fraturados ela vai estar entre as fraturas da rocha. Tá bom, galerinha? Então essa afirmativa é falsa, ok? B. A permeabilidade do solo interfere diretamente na recarga dos aquíferos. Correto, galera. Se esse solo é mais permeável, então é mais fácil que a recarga dos aquíferos aconteça. Se esse solo é menos permeável, vai ser mais difícil a recarga desses aquíferos, tá bom, galerinha? Então, B, afirmativa correta, tá bom? Verdadeira. Afirmativa C. Em geral, as águas subterrâneas são armazenadas em rochas sedimentares porosas e permeáveis, ou rochas não porosas, mas fraturadas. Correto, perfeita essa resposta. Sim, rochas porosas, permeáveis, tá bom, galerinha? Ou rochas fraturadas e impermeáveis. Corretíssima essa questão, verdadeira, tá bom? Afirmativa D. O volume de água doce disponível para a humanidade encontra-se nas águas superficiais. Falso, galera. O maior volume de água doce encontrado em disponibilidade de uso, presta atenção no que eu tô falando, disponibilidade de uso, ok? São nas águas subterrâneas. Estou dando um ênfase para disponibilidade de uso, porque as calotas e as geleiras estão cheias de água, ok? Água doce, congelada, só que não está disponível para uso. Então, lembrando essa palavrinha aqui, ó, disponível para uso, disponível para a humanidade, ok, galera? Então, as águas subterrâneas, elas são as maiores quantidades de água doce disponível para uso. Então, essa questão aqui tá falsa, porque tá falando que é água superficial. E a gente sabe que não é, tá bom? Então, afirmativa falsa. Letra D, falsa. Letra E. As águas superficiais são independentes das águas subterrâneas, não havendo ligação entre elas. Falso, galera. As águas subterrâneas, muitas vezes, elas mantêm os rios cheios. Por quê, gente? Porque o lençol freático, ele entra em contato com a parte de baixo do rio. É o seguinte, gente, vou desenhar para vocês. Aqui eu tenho um rio, eu tenho um vale do rio. E aqui tá passando meu riozinho, tá bom, galerinha? A água subterrânea, o lençol freático aqui está abastecendo o volume de água do meu rio. Tá bom, galerinha? Se isso aqui não existisse, esse volume de água não se manteria. Tá bom, gente? Porque aí depende só da chuva. Ok? Na verdade é mentira. O lençol freático, as águas subterrâneas, estão abastecendo esses rios, ok? Então esses rios vão ficar mais cheios. Tá bom, galerinha? Se tem um lençol freático maior aqui. Tá bom, gente? Então, os lençóis freáticos abastecem os rios. Eles, por exemplo, ajudam na manutenção para que esses rios sejam perenes. Ok? Rios intermitentes, geralmente, têm esse lençol freático muito baixo. Por isso que o lençol freático não dá conta de manter a vazão do rio, não dá conta de manter o volume de água do rio. Tá bom, gente? Então essa afirmativa tá falsa. As águas subterrâneas estão diretamente ligadas com as águas dos rios. Tá bom, galerinha? Então a afirmativa é falsa. As afirmativas corretas são a B e a C. Tá bom, gente? Então, gente, essa foi a correção de mais uma questão, tá bom? Lembrando que toda segunda-feira, questão lá na página no Facebook, toda quarta-feira, vídeo no YouTube e na página no Facebook também, tá bom, galerinha? Não esqueçam de dar uma curtida aqui e compartilhem se o vídeo foi interessante pra vocês. Muito obrigada, até semana que vem. Tchauzinho!